Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor. Vamos iniciar a nossa aula de Escola Bíblica Dominical, aula de número 6, que tem por título Um Chamado ao Arrependimento. Quero que você pegue a sua revista em casa e nos acompanhe. Por enquanto, nesses dias atípicos, nós faremos uso de ferramentas um tanto diferenciadas. Pode ser que alguns dos irmãos não estão adaptados, mas na vida a gente precisa se adaptar a tudo, certo? Vamos lá então. Nós temos como o texto áureo que diz o seguinte: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Salmo 51, o verso 17. A verdade aplicada. O caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. A lição tem alguns objetivos que você pode ler na sua casa, e nós temos o texto de referência que é no Salmo 51, o verso 1, 2, 7, 9, 10, 12. Prestemos bastante atenção no verso 12 e o verso 13. Leiamos, portanto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores, e os pecadores a ti se converterão. O tema, quando a gente trata sobre o tema de arrependimento, que é um tema muito atual, né? A Bíblia inteira fala sobre isso, é um tema muito atual, porém, às vezes a gente se perde um pouco em alguns conceitos a respeito do arrependimento. Quando eu disse para vocês prestar bastante atenção no verso 12, que diz o seguinte: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Nos dias atuais, a gente precisa levar muito em consideração o que será que a igreja evangélica entendeu ou aprendeu ou não entendeu ou não aprendeu sobre voluntariedade, sobre ser voluntário, sobre entregar ou fazer as coisas de forma voluntária. De forma bem breve, eu quero deixar os irmãos cientes que quando a gente fala sobre voluntariedade, se a gente fizermos uma análise desse sintagma, toda vez que você ouvir um termo sintagma, é palavra, tá bom? Então, se a gente fizer a análise desse sintagma, dessa palavra, voluntariedade, ou voluntarismo, ou voluntário, enfim, a gente vai ter a consciência de que ser voluntário é fazer de forma que ninguém te obrigue e que ninguém te peça. Quando o salmista fala de coração voluntário, ou melhor, de um espírito voluntário, ele está dizendo de que eu quero fazer a tua obra sem que eu sinta a necessidade que o Senhor me peça. Sabe aquela ideia de que eu fico parado esperando, eu só faço se me pedir, eu só faço se falarem o meu nome. É só para a gente fazer um paralelo entre o salmista e os nossos dias agora, como nós temos visto e como nós temos trabalhado esse termo ou esse sintagma de voluntariedade. A etimologia dessa palavra, ou seja, a raiz dessa palavra, ela vem do latim, como a maioria das nossas palavras, né, como os irmãos já bem sabem, é do voluntarius, que quer dizer que se faça por vontade. Sabe a nossa palavra vontade?
Ela é derivada do latim, que passa pelo espanhol. Sabe quando você ouve no espanhol voluntar? Voluntar, que é vontade. Então, no espanhol nós temos voluntar e na língua portuguesa nós temos vontade. E por aí vai. Então a gente tem diversos termos que vão nos ensinar o porquê, às vezes, um escritor, um autor usa ele em determinados contextos, tá bom? Então isso é só para abrir um paralelo para os irmãos entender voluntariedade ou voluntarismo ou ser voluntário com arrependimento, tá bom? Só para a gente fazer um paralelo. Vamos então prosseguindo com a nossa lição. Olha lá, a introdução diz o seguinte: nessa lição abordaremos o contexto histórico do Salmo 51, bem como as consequências do pecado e a possibilidade da restauração que há verdadeiramente, quando há verdadeiramente arrependimento. A gente também precisa levar em consideração quando a gente fala sobre arrependimento e remorso, tá? Mais para frente a gente fala sobre isso. Então, o contexto histórico, ou seja, o escritor da lição, ele quer trazer ao conhecimento do aluno o porquê ele trouxe o Salmo 51. Então, quando fala sobre contexto histórico, é como essa situação que o salmista passou está inserida na história, tá bom? O Salmo 51 ecoa como a angústia cansada pelo pecado e os sintomas nefastos da desobediência aos preceitos do Senhor. Mostra também que o pecado de Davi lhe conduziu a um estado de completo esvaziamento espiritual e profundas angústias. Eu quis colocar no plural justamente porque todos nós já passamos por isso, né? De profundas angústias. Às vezes é a forma como a gente age, como a gente se comporta mediante a ordem de Deus, ou como a gente se comporta mediante o pecado, ou diante do pecado, melhor dizendo. As transgressões de Davi. Em 2 Samuel 11, vemos o processo que antecedeu o pecado de Davi. Primeiro, significativas as duas expressões. Tempo em que os reis saem, e porém Davi ficou. Lá em 2 Samuel, quando os reis saem à guerra e Davi fica em casa. Ele olhou e desejou. Davi, ao passear no terraço do palácio, viu uma mulher, que era esposa de Urias, um guerreiro a serviço do rei, tomando banho e mandou chamá-la. Deitou-se com ela e adulterou. Por fim, planejou a morte de Urias, esposo de Batseba. Como cristãos, somos testados diariamente em nossas decisões. Temos sempre duas escolhas. Primeiro, a santificação, que é buscar refletir o caráter de Cristo em nós e andar em espírito. Ou a transgressão da lei de Deus, isto é, produzir obras da carne. Reparem bem que quando ele traz à baila a situação de Davi, é lógico que a gente precisa ter um pouco de bom senso de entender da seguinte forma: não é porque eu estou em casa ou porque eu não pude pude em determinado compromisso que eu estou dando lugar ao pecado, esse tipo de coisa. Na verdade, ele quis dizer do marasmo que Davi passava naquele momento. Ele estava transitando pelo palácio. Quando ele olhou, ele viu uma mulher que não era a mulher dele. E por ele ser rei, ele era obedecido. Então ele pede para que os outros serviçais chamem essa mulher. Ele chama a mulher e ele se deita com ela, adultera com essa mulher e ela engravida dele. Só para a gente ter ciência, nós temos sempre dois caminhos à nossa frente. Sempre. Quando a gente vai falar de arrependimento, o arrependimento nunca vem antes do pecado. Ou nunca vem antes de um processo ruim. A gente sempre faz alguma coisa para depois se arrepender. Ou a gente sempre pensa alguma coisa para depois se arrepender. Ou sempre falamos alguma coisa e depois nos arrependemos. Então repara que Davi, todo esse processo, e ainda ele quis se sair bem. Prossigamos. Para a gente entender o que é um real arrependimento, né? Só para a gente perceber isso aí. Um exemplo clássico que a Bíblia traz sobre arrependimento é do filho pródigo, né? Lá em Lucas 15, 11, 32.
Vamos ler? Peguei a sua Bíblia. Lucas 15, no versículo, a partir do versículo 11 ao 32, que diz o seguinte, olha só que interessante, quando a gente vai falar sobre um arrependimento, um arrependimento clássico, né? Como as pessoas se comportam em um arrependimento clássico. Vamos lá, 11:32. Ou até onde a gente achar que seja necessário. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. O que a gente explicou? Sempre a gente comete um ato e depois se arrepende. Né? O arrependimento nunca aparece antes. Ele é consequência de alguma coisa. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, repara, e tornando em si, ou seja, e caindo na consciência do erro que ele cometeu, disse, quantos jornaleiros de meu pai, jornaleiros no sentido de jornada, trabalhadores, tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome. A levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me conforme um dos teus jornaleiros, ou seja, um dos teus empregados. Bom, vamos até aqui mesmo. Então é um exemplo clássico. O cidadão, ele errou e ele reconhece o erro dele. E logo ele se arrepende. Remorso, toda palavra que nós temos na língua portuguesa que tem o prefixo re, ou seja, re, remorso, refazer, retomar, renomear. Então lembra que, por exemplo, se eu digo nomear e eu digo renomear, então é nomear de novo, fazer, refazer, fazer de novo. Então, remorso, esse morso tem uma outra origem que quer dizer morder. Então, ou seja, morder de novo. Olha só que interessante a etimologia da palavra remorso. É como se alguma coisa ficasse mordendo a sua consciência o tempo inteiro. Sabe quando, por exemplo, geralmente é muito comum a gente ouvir isso aí. A pessoa não respeita os pais, tal, ou trata muito mal, e quando morre a pessoa fica desolada. Aquilo é o remorso, ou seja, é a consciência que morde, né? Remorso, de morse, de mordere, ou seja, é a consciência que fica mordendo, ou seja, cutucando o cidadão para que ele retome as ideias, para que ele retome aquele lugar. E isso vai levando ele num caminho até que ele consegue se arrepender do que ele fez. Por que eu estou trazendo isso à baila? Porque tem pessoas que sentem remorso, mas não se arrependem. Vocês já viram isso? Vocês conhecem pessoas assim? Certamente nós conhecemos. Pessoas que têm certos remorsos, mas ele não se arrepende. Ele não volta atrás. Ele não pede perdão e por aí vai. Tá certo? Vamos lá. O fruto do pecado e o plano de Davi. Olha só. Quando a gente fala de remorso e de não arrependimento por hora, tá bom? A gente vai ver o arrependimento de Davi, mas por hora só foi um remorso. Em decorrência do ato pecaminoso, Batseba engravidou e comunicou a Davi, lógico. A partir de então, a situação se agravou, pois o fruto denunciaria o pecado e a pena de morte deveria ser aplicada a Davi e Batseba, conforme determinava a lei, lá em Levítico 20:10. Assim, Davi planeja encobrir o seu pecado com os seguintes atos. Veja se esses são atos de um homem arrependido. Determinou que Urias descansasse. No entanto, esse plano fracassou, porque ele não quis descansar. Ele disse que ele ficaria lá. Quando ele voltou da guerra, ele falou que ficou lá na porta.
Festejar com Urias com o intuito de embriagá-lo, na certeza de que ele iria para casa e ali repousasse com a sua mulher, a fim de fazer constar Urias como pai da criança. Ou seja, qual que foi a intenção de Davi? Ele comemoraria com Urias e ele ficaria bêbado e ia embora, teria relação sexual com a esposa dele, logo ele diria que o filho era dele. 3. Com o fracasso das estratégias anteriores, planeja a morte de Urias. Após a morte de Urias, casa-se com Batseba, pensando assim que seus atos não seriam revelados. No entanto, o Senhor sabia o que estava ocorrendo e não era de seu agrado. Os pecados podem estar escondidos aos olhos dos homens, mas jamais estarão escondidos aos olhos de Deus. Repara que quando a gente fala sobre remorso, né, e quando a gente fala sobre arrependimento, nesse momento, se Davi realmente tivesse arrependido, ele não pensaria dessa forma. Ele procurou estratégias para se livrar do pecado dele. Ou seja, ele quis fazer Urias de bobo. Essa é a verdade. A verdade do texto é essa, lógico que ele não vai usar essas expressões, mas ele tentou enganar Urias, e veja como Deus é um ser justíssimo. Nas 3 estratégias que Davi usa não deu certo. Aliás, nas 2 primeiras não deu certo. Na segunda, o que ele faz? Coloca ele na frente do exército e, lógico, como ele não era um homem de frente, Urias, ele morre. Aí ele se casa com Batseba. Que legal, tudo bem. Bom, enganei a sociedade, enganei a Deus também. Porém, Deus contemplava todas as coisas. É por isso que no meio cristão precisa haver homens e mulheres sinceros, ou seja, pessoas que o que Deus manda falar, eles falam. Lembrando sempre que um texto sagrado diz: ai do profeta que diz assim diz o Senhor, e o Senhor não falou nada. Natã, o profeta de Deus. Vocês vão reparar o quanto Natã foi corajoso. Davi poderia ter mandado matar Natã. Todos nós já conhecemos essa história, todos nós já vimos isso tudo. Davi poderia ter mandado matar Natã. Olha só. Para Davi a situação estava resolvida, porém não imaginava que seria visitado pelo profeta Natã, amando de Deus. E o pecado encoberto, denunciado. Natã cumpre com habilidade o ofício determinado por Deus. Ele usa a experiência de Davi e conta uma parábola cujos sujeitos eram um homem rico que tinha muitas ovelhas e um homem pobre com apenas uma ovelha. As riquezas não impediram que o homem rico tomasse a ovelha do homem pobre. Ao ouvir a parábola, Davi irou-se, determinando que o homem deveria morrer e pagar 4 vezes o preço da ovelha. Nesse momento, Natã denuncia de forma direta que este homem era Davi. Então Natã chega, Deus envia Natã até Davi, até o palácio, e Natã corajosamente. Eis aí a função do profeta. Deus mandou, e logo Natã, antes de chegar até Davi, Natã já sabia o que era. Deus já havia revelado para Natã. Percebamos que nada do que fazemos fica encoberto aos olhos de Deus. Nada. Fica encoberto aos olhos dos homens. Lógico, porque nós não somos oniscientes. E muito menos onipresentes. São características divinas. Então repare que antes de Natã chegar até Davi, ele já sabia, porque Deus já havia revelado para ele. Lógico. Natã não chegou lá flutuando sem saber do que estava acontecendo. Deus falou para Natã qual seria a missão dele até o rei. Natã realmente foi um profeta. Natã realmente temia a Deus e não temia o homem. É nesse contexto que a Bíblia fala isso. Porque Davi, embora fosse rei, ele estava pecando diante de Deus. Davi, além da alcunha de adúltero, ele também tem a cunha de assassino. Porque ele prontamente colocou Natã, Urias, na frente do exército para que fosse morto. Pronto. Aí Natã usa essa parábola, ou essa alegoria, e Davi se ofende com isso, no sentido de que esse homem precisa morrer, precisa pagar. Repara que ele estava tão mergulhado
no conceito que o que ele fez estava certo, que ele teve vamos dizer assim, ele usou como se ele fosse uma moral para subjugar alguém. E Deus prontamente, através de Natan, diz: tu és esse homem. Aí Davi cai em si. Porque, veja bem, se Natan tivesse se acovardado, porque eu vou falar isso para o rei, ele vai me matar, e eu não quero morrer. Eu prefiro desobedecer a Deus do que morrer. Davi continuaria na sua vida adúltera, como se nada tivesse acontecendo, e julgando as outras pessoas. Esse é um problema que nós vivemos, infelizmente. Infelizmente. Só que lembre bem, é importante a gente perceber que Deus ele não acusa Davi. Deus nunca acusa as pessoas. Deus é tão sábio que ele leva Natan e diz para Natan: fale sobre essa situação. Olha, um homem rico com muitas ovelhas e um homem pobre com uma ovelha só. Esse homem rico, ao invés de matar uma das ovelhas que ele tinha para comer, ele mata a ovelha de um homem que só tinha uma ovelha. Que cara cruel, que homem cruel. Repara que Deus não acusou Davi. Quando Adão e Eva pecam no jardim do Éden, Deus não acusa ninguém. Nenhum deles dois. Eles mesmos se acusam. Mas Deus, em sua santa sabedoria, e no seu trono de juiz, que é dele esse trono, ele pega o ser humano pela mão e leva até a situação onde ele errou. Vocês reparem a eficiência de Deus para nos levar até o arrependimento. São as circunstâncias da vida que Deus coloca diante de nós que nos faz perceber o nosso erro, que faz com que nos arrependamos. É lógico que isso é um trabalho do Espírito Santo, isso ninguém pode negar. É o Espírito Santo quem convence o homem sempre. Então Deus não acusa, nós nos acusamos sempre. Reparem que nós temos a habilidade de acusar uns aos outros. A gente toma o exemplo de Davi. Existia um provérbio, que deve existir ainda, enfim, eu ouvia muito quando eu era criança, que minha mãe falava que o macaco, ele enrola o rabo, senta em cima e fala mal do rabo do outro macaco. Perceberam? Então Deus ele não acusa, ele sempre nos leva até a situação. Olha, aqui está o erro. E aí nós nos confrontamos, é como se colocasse a gente diante de um espelho e nós nos vemos e vemos os nossos pecados. O espelho da consciência. Tá certo? Então, o que nos faz refletir é que Deus, ele nunca acusa ninguém. Nunca. Ele sempre leva as pessoas pelo caminho do arrependimento. Vai ser sempre dessa forma. Que no caso, que é o subtítulo do tópico 2, o caminho do arrependimento. Então, nessa conversa, Natan relata os grandes feitos realizados pelo Senhor a Davi. No entanto, Davi se esqueceu de tudo isso ao ceder à concupiscência da carne. O profeta afirma que aquilo que tinha feito em oculto seria exposto como a luz do sol, perante Israel. Logo, Davi se arrepende de seu pecado e pede perdão. Pronto. Quando Davi mesmo se sentencia. Esse homem precisa pagar 4 vezes mais, enfim. E Natan diz para ele que ele é esse homem, que ele reconhece o pecado e se arrepende. Deus diz o seguinte, através de Natan. Você, parafraseando. Então, parafraseando, toda vez que você, aluno de escola bíblica, ouvir o termo paráfrase, ou parafraseando, ou vou parafrasear, eu acho que eu já ensinei isso na escola bíblica dominical, mas só para relembrá-los, a gente usa o que a pessoa falou com o nosso ponto de vista, com as nossas palavras. A gente não perde a essência da situação, mas com as nossas palavras. Muito bem, então, parafraseando. Então Deus diz o seguinte, o que você fez escondido, eu vou fazer para todo mundo ver.
né? Você fez o seu escondido, mas eu, como sou justo, eu vou fazer o seu para todo mundo ver. Foi isso que aconteceu. Então Davi se arrepende do seu pecado e pede perdão. O reconhecimento e a confissão do pecado. Davi declara: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Porque o pecado é como um cobrador de impostos. Isso qualquer pecado. A gente precisa perder a mania ruim de achar que pecado é só o que o outro faz. O que a gente não faz não é pecado. Vocês já repararam que, por exemplo, assim, tem alguns que sempre apontam quem caiu em adultério. Quem matou, enfim. Porque eu nunca adulterei, então para mim não é pecado. Eu nunca pequei, então eu posso acusar. Mas se eu já matei alguma pessoa, então eu fico quietinho, porque afinal de contas isso quebra o meu telhado de vidro. Lembra lá do ditado? O macaco enrola o rabo, senta em cima para falar mal do rabo do outro macaco. Tomemos cuidado com isso. Então, o pecado é como um cobrador de impostos. Ele está sempre batendo a sua porta, sempre. E o arrependimento é quando a dívida é paga. Muito bem. Ele sabia profundamente dos seus erros, estava em sua consciência, era algo que ele não podia conviver normalmente, pois estava em suas lembranças, né, oprimindo o seu espírito. Davi tinha sensibilidade a ponto de reconhecer o seu pecado. Essa ação deixa óbvio o arrependimento, pois exige o reconhecimento da falha. Ninguém irá se arrepender se não reconhecer que errou. Já falamos sobre isso. Atualmente, a ausência de sensibilidade espiritual tem sido uma constante. As pessoas têm se acostumado a viver em pecado, ainda que dentro da igreja. Muitos se busca o Deus da prosperidade, mas pouco o Deus que conduz ao arrependimento. Este caminho é perigoso, eu diria perigosíssimo. Eu queria trazer uma reflexão aos irmãos, isso é para vocês pensar. Davi, ele se arrependeu por amor a Deus ou por conta da revelação de Natã? Vírgula. O que eu quero perguntar com isso? Se Deus não houvesse enviado o profeta Natã até a casa de Davi, até o palácio, ou se Natã tivesse se acovardado diante dessa situação e não falasse nada para Davi, será que Davi teria se arrependido? Então, o que eu quero trazer à baila, a consciência de vocês é o seguinte: será que a gente se arrepende porque alguém revela o que a gente fez? Ou porque nós realmente amamos a Deus? Ou porque nós realmente somos sensíveis à voz do Espírito Santo? Ao Deus que bate a porta para cear conosco? Então, o que eu quero trazer à baila? É só no sentido de consciência. Não quero que você pense, porque tal pessoa... Não é isso. Isso é para você, isso é para mim. A gente precisa matutar sobre isso. Então Davi se arrependeu por amor a Deus ou por conta da revelação de Natã? Se Natã não tivesse ido, se Deus não houvesse revelado a Natã, então ficaria numa boa? Tá certo? Só para a gente perceber a grandiosidade do arrependimento e da função do Espírito Santo. Para falar de arrependimento, então, deixa eu ter uns versículos chaves bem bacanas. Se você puder, depois você leia aí, você guarde na sua casa ou reveja a aula e estude um pouco mais. Mas só para a gente ver. O versículo Atos, no capítulo 17, o versículo 30, diz o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. A Bíblia sempre conduz a isso, sempre. Sempre. O arrependimento é sempre uma luz no caminho do pecado. Enquanto o arrependimento não chega, o ser humano, o homem ou a mulher, ele continua caminhando nessa estrada escura que é o pecado. Quando ele se arrepende, é uma luz que se acende.
na sua consciência, para que ele entenda o quanto ele está errado, ou o quanto ele errou, ou o quanto ele fez mal para alguém. Mais um texto que é em Mateus 9, 13, que diz o seguinte, ó, falando de arrependimento. 9:13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Esse texto é bem propício aos nossos dias, né? Misericórdia e sacrifício. Pensa nisso. Muito bem. 2 Coríntios 7:10, também é um texto bem interessante sobre o arrependimento. A gente não pode, eu não posso me deter tanto aos conceitos e explicações como na aula presencial, porque senão o vídeo fica cansativo, tá bom? Mas qualquer dúvida vocês podem me procurar pessoalmente e a gente esclarece isso com toda certeza. 7:10, 2 Coríntios 7:10, que diz o seguinte, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. E nesse texto ele faz um trocadilho com a mesma palavra, né? Você não se arrepende de se arrepender. Tá certo? Ó, prosseguindo, então lembrando sempre que a ideia de que Davi se arrependeu por amor a Deus ou por conta da revelação que Deus deu a Natan é para você pensar, não é para você julgar ou subjugar alguém. É interessante quando a gente fala desse tipo de situação, a gente se colocar, nós nos colocarmos diante do espelho de consciência. O Espírito Santo é o espelho da nossa consciência. Vamos entender assim, para que você perceba a grandeza disso. É Ele quem nos mostra, desde que nós permitamos também, tem isso aí, os nossos erros, não com acusações. O grande acusador da igreja cristã, ou o grande acusador dos filhos de Deus, é o diabo. Nós não. Deus está em seu trono e ele é o justo juiz. Nós somos pessoas que estamos entre os julgados. Lembramos disso. O perdão não aniquila as consequências. Esse tópico é interessantíssimo a gente prestar uma atenção nele, justamente porque a gente entende que, ou vê, que algumas pessoas pensam assim, pinta e borda, né? Pronto, me arrependi, que é muito bom, parabéns, glória a Deus por isso. Porém, então eu fiz tudo o que eu fiz, então não há mais necessidade de eu não preciso pagar pelo que eu fiz. Não, precisa sim. Precisamos sim. Olha lá. O pecado não aniquila as consequências. Embora Davi tenha sido perdoado pelo Senhor, sofreu as consequências de seus atos em decorrência desse ato. A espada não se apartaria da casa de Davi. Deus exerceu seu juízo sobre a vida de Davi. O filho nascido em decorrência do adultério morreu, o mal veio sobre a sua família, todas essas referências estão aqui. Tá? As concubinas de Davi foram publicamente envergonhadas. Então, 2 pontos devem ser observados. 1. O perdão de Deus libera o nosso acesso a ele. Mesmo sendo perdoados, sofreremos as consequências dos nossos pecados. É preciso permanentemente vigilância e oração. É preciso permanente vigilância e oração. Sabe, orar e vigiar sem cessar. Então, o que a gente percebe nisso aqui? Olha só. Existem algumas pessoas, ou por falsos ensinos por aí, que a pessoa se arrepende, literalmente ele se arrepende do pecado, do ato, enfim, do que ele cometeu, ou do que ela cometeu. E também entende que depois que não começa a vir as consequências, porque toda causa tem um efeito, isso é a coisa mais óbvia que qualquer ser humano possa perceber.
Toda causa tem um efeito. Então, quando começa a vir as consequências daquele ato, a pessoa é, mas agora eu sou evangélico, agora eu sou crente, ou agora eu, sei lá, agora eu tenho um título de pastor, eu tenho um título de bispo, eu tenho um título de sei lá o quê. Que os seres humanos adoram os títulos, né? Então, eu não tenho mais que pagar por isso. Não, precisa pagar sim. Então, o que ele está querendo dizer aqui, ó? Embora você tenha se arrependido, embora o homem e a mulher tenham se arrependido, ou eu ou você tenhamos nos arrependido, o perdão de Deus, ele não vai aniquilar a consequência do seu pecado, da sua dívida. Você precisa pagar, no sentido de, pagar no sentido de consequência. Sejamos coerentes também de entender que quando o texto diz o seguinte, que a carta de dívida que havia contra nós foi cravada na cruz, ou seja, isso aí a gente está falando de uma outra situação. Mas quando eu tenho um pecado, por exemplo, Davi, ele pecou, ele se arrependeu, Deus o perdoou, porém teve as consequências, ele engravidou uma mulher, né? Ele matou um homem, ele mandou matar Urias. A verdade é essa. A gente não pode cristalizar o texto. Davi mandou matar Urias. Se você nunca viu isso, assista, tem vários filmes de guerra nesse sentido para você entender. Geralmente, os homens da linha de frente são os homens que lutam melhor. E aí quando você coloca uma pessoa que não sabe lutar, por exemplo, nas filas de cada dos exércitos, tem as suas habilidades. Aí você colocou um homem que não tinha habilidade de estar na frente do exército, é lógico que ele seria o primeiro a morrer. Então o que eles faziam? Colocavam esses homens para ir morrendo, enquanto isso os mais fortes iam, né, continuando vivos, lógico, e por aí ia. Enfim, mas Davi matou, ele mandou matar Urias. Ele adulterou e mandou matar o marido da mulher. Olha só. Certo isso? Não, né? Porém, ele se arrependeu. Deus o perdoou. Porém, ele teve que pagar por isso. Então, a gente precisa aprender que a nossa contrição diante de Deus, quando nós reconhecemos os nossos erros, quando nós reconhecemos os nossos pecados, e Deus prontamente nos perdoa. Porém, toda ação tem uma causa. Não tem como a gente fugir disso. Não tem como fugir disso. Lembra lá da lei da semeadura que é falado, Paulo fala aos Gálatas? Basicamente isso. Partindo para o fim, nós temos o pedido de salmista. Aí, olha só que beleza. Davi com o coração contrito, com a alma arrependida, né? Com a consciência clara, com o direcionamento, com o caminho direcionado de novo na presença de Deus. E aí ele começa a pedir a Deus. Olha lá. O pecado não trouxe apenas consequências externas a Davi, mas também internas. Quando a gente fala sobre consequências internas, às vezes a pessoa pensa assim, mas aquela pessoa ali é tão boa, né? Ele tem, sei lá, ele ajuda tanta gente, ele tem algumas dificuldades emocionais, ou ele tem alguns problemas psicológicos, tem alguns problemas de saúde, quer seja física ou mental, enfim. Por que que Deus permite essas coisas? Né? Tudo isso é consequência do pecado, irmãos, tudo isso. Isso não há só todas as dificuldades que o mundo enfrenta são os resultados do pecado. Adão peca e nós por tabela recebemos, ou seja, Adão era o cabeça federal da humanidade. E nós, como quem vem atrás, herdamos isso dele por tabela. Então, a sua intimidade com Deus foi afetada, a sua alma foi tomada por angústia. Nesse sentido, ele expressa no Salmo 51 vários pedidos. Repara que Davi está angustiado. Após reconhecer o seu erro, Davi expressa seu anseio por ter seu coração cheio de sabedoria. Há diversos significados para a palavra sabedoria, entre eles a capacidade de lidar com problemas que podem ser externos e internos, entre outros, tá? Davi os enfrentou em sua caminhada. Em todos os problemas que Davi buscou,
se aconselhar com Deus, sagrou-se vencedor. No entanto, faltou-lhe sabedoria para lidar com os seus pecados residentes, não consultando ao Senhor. Se deveria agir ou não daquela forma. Ele tinha todas as condições para ouvir as instruções do Senhor, pois tinha profunda intimidade. Todavia desprezou o caminho correto, aconselhar-se com o Criador. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor foge do pecado quando ele bate a porta. Olha só que interessante. Repara que Davi começa a pedir, a buscar. Por quê? Porque esse é uma característica de um ser arrependido. Ele não manipula a situação. Repara que no primeiro ato, Davi tenta enganar Urias. Não consegue, manda matar Urias. E consegue. No segundo ato, repara que Davi, já arrependido, quando Deus o coloca de frente com o seu pecado, Davi arrependido, ele já começa a pedir outras coisas. Senhor Deus, me dê sabedoria. Me purifica com isopo. E me dê a alegria da tua salvação. Então o que a gente precisa tomar cuidado, meus caros? O pecado tem consequências desastrosas. Isso, qualquer pecado. Lembra quando a gente falou lá atrás? Porque eu não adultero, então eu posso falar de todo mundo que adulterou. Não. Todo ser humano tem as suas mazelas. E Deus, em sua santa sabedoria, que quem pede, ele dá de forma abundante. Ele nunca aponta o ser humano da forma como nós apontamos. Vocês já repararam que nós, os seres humanos, nós temos prazer em ver o outro pagar por alguma coisa? Vocês já repararam como nós, os seres humanos, quando a gente fala disso, nós estamos falando das pessoas cristãs, ou pelo menos supostamente cristãs. Nós temos prazer em ver o mal do outro. Como será que nós agiríamos se fôssemos o emissário da palavra de Deus no momento do pecado de Davi? Ponha-se no lugar de Natan. Como você agiria? Como eu, Adilson, agiria? Será que antes de falar com quem Deus queria falar, eu falaria numa rede social? Será que antes de obedecer à voz de Deus eu falaria com o meu vizinho, com a minha esposa, com a minha filha? E não falaria diretamente para a pessoa? Se fosse eu, se fosse você, naquele dado momento, como você agiria? Agora, mais uma reflexão. Põe-se no lugar de Davi. Como você agiria? Você buscaria o Senhor? Isso são perguntas retóricas, tá bom? A gente já sabe da resposta. Eu sei as minhas respostas, você sabe as suas respostas. Isso é bem interessante quando a gente faz esse tipo de linguagem, de figuras de linguagem, que é a retórica. É esse sentido. O que eu faria se eu fosse Davi naquele momento? Será que eu teria pedido orientação a Deus? Será que eu teria visto Batseba e não teria feito o que Davi fez? Você entende? Então assim, põe-se nos dois atos. Se você fosse Davi, se você fosse Natan, quais seriam quais seriam os seus modos de agir? Ou os meus modos de agir? Então a gente percebe, né, que Davi errou, como todos nós erramos. Não é porque Davi é citado na Bíblia, ele é um ser no mesmo patamar que Deus. Não. Um ser humano comum. Repare que o título dele de rei não fez ele pior do que qualquer outro homem que tenha adulterado. Ou não fez ele melhor. Vocês percebem isso? Então,
aqui no foco da lição diz o seguinte, ó, os nossos pecados são purificados por meio do sangue de Cristo. 1 João 7. É por isso que o sangue de Jesus Cristo, é chamado de sangue da aspersão, né? Por isso que ele fala aqui, ó, purifica-me com isopo, né? Como se fosse uma planta que você esparge. Então, para que o arrependimento ocorra, nós precisamos dar ouvido à voz de Deus. Ou se de uma forma não queremos fazer, Deus envia alguém. Deus envia uma situação para te alertar. Irmãos, nesses dias atuais, sejamos como Natã. Tenhamos a direção de Deus. Se Deus te manda fazer alguma coisa, faça bem feito, faça conforme o Senhor Deus te mandou. Não olhe para a esquerda e não olhe para a direita, para frente. Faça o que Deus te mandou. Diga somente o que Deus mandou você dizer. Nesses dias atuais, sejamos como Davi. Arrependamos-nos dos nossos pecados. Coloquemos as nossas mazelas aos pés do Senhor. Voltemos ao lugar da grande misericórdia que é aos pés de Cristo. Então eu quero que vocês entendam que a misericórdia, o arrependimento é um dos passos para a salvação. São vários. E como eu já disse anteriormente, a gente não tem tanto tempo para falar isso numa aula online. Tá bom? Mas eu quero que os irmãos não percam o foco da bondade de Deus. De todo dia procurarmos nos arrepender. De todo dia vigiarmos e orarmos. Por quê eu digo isso? Porque o arrependimento ele vem sempre depois do ato. Né? Às vezes a gente fala alguma coisa, depois que fala que você... Puxa vida, não podia ter falado isso. Aí você age daquela forma, não podia ter agido dessa forma. Tá certo? Então vigiemos e oremos. Deus é o nosso justo juiz. Somos seres humanos comuns, como todos os outros. Lembrando sempre que toda causa tem um efeito. Todo pecado vai ter um resultado. Da mesma forma que o sacrifício da cruz teve um grande resultado de salvação. Apeguemos-nos a Deus, oremos ao Pai sempre, e que Deus em Cristo continue nos abençoando em nome de Jesus. Continue estudando as lições, a próxima lição é confiança em tempo de aflição, próprio, é muito próprio para os nossos dias, e quero só fazer mais um lembrete aos irmãos. Seja um farol, meus irmãos, em meio à tempestade. Propague luz, propague a palavra de Deus, propague bons testemunhos. Não deixe, seja um vínculo divino. Lembra? Seja como Natã, seja um vínculo divino da palavra de Deus. Não propague mentiras. Ame ao seu irmão. Ame ao seu inimigo. É a Bíblia quem diz isso. Sabe aquele texto que diz o seguinte, parafraseando: se eu digo que eu amo a Deus e não amo ao meu irmão, eu estou mentindo, ó. Qual é o evangelho que nós estamos pregando? Ouça boas canções, leia bons livros, leia a Bíblia, continue lendo a Bíblia. Mais uma vez eu digo para todos vocês, se as redes sociais te causam problemas, desligue-as. Se assistir televisão te causa problemas emocionais, não assista. Se pessoas tóxicas só falam sobre problemas e nunca têm solução, afaste-se delas. Procurem pessoas que falem da palavra de Cristo, de pessoas que propaguem a palavra de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos vocês, obrigado por esse tempo, que Deus em Cristo continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém.